Muito bem, eu falo aqui da Igreja Central de Mojimirim. Aqui estão os irmãos, vocês não podem ver os irmãos, apenas eu posso ver, mas esses são dias, são momentos em que enfrentamos essa pandemia. Estamos felizes por poder estudar a Palavra de Deus e envio um abraço especial para os membros aqui da igreja, das igrejas de Mojimirim. Eu já estive às 9 horas com este culto no Jardim Silvânia e já passei também e estive com os irmãos ali do Parque das Laranjeiras e também encontrei alguns irmãos na Vila Dias. As nossas igrejas estão abertas pela graça de Deus, com todos os cuidados requeridos para que mantenhamos algum distanciamento social, usemos os recursos que temos para nos proteger e também proteger aos outros. Fica aqui a nossa palavra para os irmãos. Vamos usar a máscara, vamos usar álcool gel, vamos manter a distância para podermos nos proteger e também sermos protegidos. Um abraço a você que nos ouve através da página da nossa Igreja Central, do Facebook. Você compartilha conosco desta mesma fé e dessa mesma esperança. O tema desta manhã está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Convido aqueles que têm a sua Bíblia, poderão me acompanhar. Capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24. É um texto bem conhecido da Palavra de Deus, mas que tem uma grande mensagem a nos transmitir, a nos relembrar nesta manhã de sábado. 7, verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus ele apresentou este tema, os dois fundamentos, já é no final do chamado Grande Sermão. É todo um período aqui do Novo Testamento, especialmente de Mateus, a partir do capítulo 5, em que Jesus fez uma longa exposição de como a pessoa pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos, inclusive aqui no verso 13 desse mesmo capítulo, onde Jesus fala a respeito da porta estreita em comparação com a porta larga, e o resultado de você entrar por uma ou entrar por outra. A Bíblia está cheia desses confrontos. Se escolho um lado, tenho um resultado. Se escolho o outro lado, inevitavelmente eu arcarei com as consequências da minha escolha. Jesus, ele quer que nós entendamos que só existe um caminho para o céu. E este caminho passa por ele, não tem outro jeito. Por isso que ele diz, eu sou a porta. Então, se eu não entro por Jesus, ou se eu não passo por Jesus, eu posso ser uma boa pessoa. Eu posso, inclusive, fazer coisas boas, eu posso até mesmo obedecer os mandamentos. Mas isso não me credibilizará para ser salvo. E nós entendemos isso quando você lê no verso 21, que antecede o texto que lemos, quando o próprio Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está querendo nos dizer
quando ele diz que poderemos fazer coisas boas, poderemos até mesmo ir além do esperado e não estarmos entre os salvos no dia do juízo, porque ele é claro em dizer, naquele dia, ele está se referindo ao último dia, ao dia do julgamento final. Por que Jesus diz aqui que muitos que aparentemente têm uma vida cristã, uma vida de comunhão com Deus, aparentemente não estarão entre os salvos? E o próprio Cristo, ele diz que não entrarão no reino dos céus porque simplesmente fazem coisas boas, mas é a motivação que muda tudo, é a nossa motivação. Porque eu posso fazer coisas boas, não porque eu creio na palavra de Deus, não porque eu estou me preparando para ir para o céu. Nós temos os mandamentos. Um dos mandamentos, por exemplo, diz assim: não matarás. Eu posso nunca tirar a vida de alguém, não porque está no mandamento da lei de Deus, mas porque está no mandamento dos homens. Porque eu tenho consequências se eu tirar a vida de um outro ser humano. Eu sou preso, eu sou condenado e vou pagar diante dos homens pela minha atitude. Então, o fato de eu não tirar a vida de alguém não significa que eu esteja guardando o mandamento. Eu estou, na verdade, vivendo numa sociedade onde isto não está à minha disposição. Uma coisa mais simples, aparentemente. Eu não vou roubar o meu vizinho, eu não vou tomar aquilo que não me pertence, não porque eu estou obedecendo o mandamento de Deus, mas porque o Código Civil diz que eu não posso pegar algo que não me pertence, e se eu assim fizer, tenho consequências. Então, eu posso guardar os mandamentos e não ter o quê? Não ter a motivação correta. E nós seremos salvos pela motivação do nosso coração. E muitos não entendem isso. E por isso que vão ser surpreendidos no fim de todos os tempos, no momento em que Deus separa os salvos dos perdidos. Na Bíblia existe muito essa antítese, né? Esse confronto entre ovelhas e bodes, entre bons e maus, entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem, são fiéis ou infiéis. E no momento em que Jesus voltar, isso ficará bem claro. E ele está nos alertando que, mesmo que pratiquemos boas obras, se elas não tiverem um elemento que nos motiva correto, eu posso não estar entre os salvos. Eu posso não ser aceito e receber de Cristo a coroa da vida eterna. Jesus, ele deixa claro que é necessário que entendamos a motivação. A motivação. Por exemplo, qual foi a minha motivação de vir à igreja hoje? Todos os que estão aqui na igreja central de Mojimirim vieram por livre e espontânea vontade. Veja, alguns irmãos não estão aqui com muita dor no coração. Por quê? Porque não podem estar aqui. É diferente. Mas quando essa igreja está cheia, como antes da pandemia, muitos estavam aqui porque assim o desejaram. Mas é possível que alguns vieram à igreja não porque desejavam, mas porque de alguma maneira isso lhes foi imposto. Por exemplo, um adolescente, um jovem, o pai diz assim: olha, a família vai para a igreja e você tem que ir para a igreja. Ele está aqui na igreja? Está, mas ele está com a motivação correta? Talvez, inclusive, ele nem esteja, na verdade, feliz por estar na igreja. Ele veio obrigado, né? Porque ele tem que obedecer. Então, o fato de estar na igreja não faz dele um adorador em espírito e em verdade. Assim também podemos obedecer os mandamentos de Deus, não com o verdadeiro espírito de entender que os mandamentos, como Jesus diz, não são pesados, que os seus mandamentos são para o nosso bem, são para a nossa felicidade. Então, a palavra de Deus nos diz, e Jesus, na mensagem
original, ele estava falando para judeus. Se tinha alguém que fazia questão de guardar os mandamentos, eram os judeus. Inclusive, eles criaram outros mandamentos, vamos dizer assim, para melhor obedecer os que estavam na lei de Deus. Por exemplo, era para guardar o sábado, eles criaram uma porção de outras regras para que a obediência no sábado fosse correta. Mas Jesus diz, olha, não adianta vocês simplesmente amontoarem regras ao redor daquilo que eu deixei para vocês, se não for com a motivação correta. A Bíblia fala a respeito, por exemplo, da fidelidade nos dízimos e ofertas. Os judeus, eles eram tão estritos que da hortinha lá do fundo de casa, se eles vendessem um pé de alface ou um tempero, né, que fosse R$1, ele faria questão de devolver os 10 centavos dos dízimos e também ofertar na casa de Deus. Você vai dizer, mas isso está errado? Não, isso está correto. Você fazer a vontade de Deus, cumprir o mandamento, os regulamentos que Deus orienta, mas é a motivação que é o mais importante. Por quê? Porque você pode participar, por exemplo, nas ofertas, não com a motivação correta. Como podemos entender? Vamos supor que aqui na igreja, né, eu estivesse fazendo uma campanha para arrecadar recursos para alguma finalidade boa da igreja. E então, para promover, eu olhasse para os membros, né, numa suposição, essa é uma exemplificação, como Jesus contou muitas parábolas, eu estou criando uma parábola moderna agora, né? Vamos supor que eu estivesse então aqui fazendo essa campanha e eu precisasse de dinheiro, de valores. Então eu olharia para o Michel, né, que está aqui na frente, aqui no primeiro banco da igreja, e diria, ô Michel, a igreja está precisando, eu soube que inclusive você pegou uma grande obra, né, está ganhando um bom dinheiro, você não poderia contribuir com R$100 para a igreja? Talvez ele nem estivesse pensando em ofertar essa quantia ou uma quantia maior, mas na pressão de estar sendo abordado publicamente pelo pastor da igreja, ele dá uma olhadinha de lado e tal, puxa, né, não era bem o que eu pensava. Ah, tá bom, pastor, eu ajudo. A igreja recebe aquela doação. O dinheiro vai ser investido para uma causa nobre, comprar alguma coisa, atender alguma necessidade da igreja. Mas a pergunta que fica, se não foi fruto de amor à causa de Deus, a doação, nesse exemplo do Michel, vale para Deus? Para Deus não vale. Vale para a igreja vai usar aquele recurso. Mas para Deus vale? Não, porque ele não estava, na verdade, desejoso de dar essa quantia nesse dia. Ele o fez por pressão das circunstâncias e até para não ficar, vamos dizer, mal com a própria comunidade da qual ele participa. Então essa é apenas uma exemplificação para mostrar que a intenção é que Deus verdadeiramente valoriza. E nós seremos julgados pela intenção do nosso coração, e não necessariamente pelas nossas atitudes. Porque eu posso ter uma atitude boa com uma intenção errada. E Deus sabe, e Deus conhece, e Deus vai julgar o nosso coração, a intenção do nosso coração. Vamos entender melhor isso, por exemplo, a tentação. Quando eu sou tentado, nós somos tentados pelo inimigo, Satanás, Lúcifer, diabo, seja o nome que você der ou que você chamar. Nós muitas vezes não entendemos esse processo, mas Satanás ele tem uma fábrica de tentações, uma fábrica. E quem são os operadores dessa fábrica? São os anjos maus, os seus companheiros na obra de destruir as boas obras de Deus e o desejo que ele tem de salvar o maior número de pessoas. Então, Satanás ele tem uma fábrica e ele prepara as suas tentações de acordo com as nossas fraquezas. Então ele olha para mim, Gediel,
e ele conhece o meu prontuário, vamos dizer assim. Ele sabe quem foram os meus pais, ele sabe quem foram os meus avós, ele sabe as minhas tendências hereditárias ao analisar aqueles que são os meus antepassados. Então ele conhece tudo, ele conhece inclusive a minha tendência daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Então o que na fábrica de Satanás ocorre? Ocorre o preparo de uma tentação diretamente enviada para alcançar os meus pontos fracos. E ele sabe. Muitas pessoas não entendem como que o mal ele trabalha. Algumas pessoas pensam que, e algumas inclusive figuras dessas estão por aí, né, na mídia, que Satanás é um bicho feio, chifrudo, com um rabo bem grosso, pontudo também, uma fisionomia escura, algo que realmente é repugnante. Então, se ele aparecesse diante de você e fizesse uma proposta, qual seria a sua atitude? Nós iríamos, fugir o máximo que a velocidade das nossas pernas permitissem. Mas ele nunca vai se apresentar a você dessa forma, porque ele sabe que não vai dar certo, não vai ser bem sucedido. Então, como que ele se apresenta diante de nós? Ele se apresenta através de uma coisa bonita, de uma coisa atraente. Para alguém, ele pode se apresentar, por exemplo, como uma mulher bonita. Para um homem, por exemplo, uma mulher charmosa, alguém atraente, para levá-lo ao pecado. Para uma mulher, será um homem interessante, um homem que, de alguma maneira, é o príncipe encantado que você sempre sonhou, e ele sabe qual é o tipo que te atrai. Então, ele vai direcionar esse tipo de tentação para você. É a fábrica de Satanás em ação para direcionar a tentação naquilo que eu sou mais fraco. Então, como que nós podemos resistir à tentação do inimigo? Martinho Lutero, ele tem uma frase bem interessante sobre isso, né? Isso já vai lá os seus quase 500 anos atrás. Ele diz: você não pode impedir que os pássaros voem por cima da sua cabeça. Nenhum de nós pode impedir, né? Você pode começar a dar tapa tentando alcançá-los, eles são rápidos, né? E você não vai conseguir impedi-los de sobrevoar a sua cabeça. Mas ele diz: mas você não precisa permitir que eles façam ninhos na sua cabeça. Então, Satanás tem as suas artimanhas, tem as suas tentações. Ser tentado por Satanás não é pecado. Então, quando ele lança uma tentação sobre cada um de nós, até aí está tudo certo, no sentido de que é o trabalho que ele faz, no sentido de nos derrotar, de nos derrubar. Eu posso até ter um pensamento pecaminoso em si, não é um pensamento bom. Agora, o problema é quando eu permito que ele coloque uma palhinha em cima da minha cabeça, simbolicamente, né? E ele acrescenta mais um. Você já viu como que um pássaro faz um ninho, né? Ele vai colocando galinho, mais alguma coisa, e ele vai formando um ninho. Então, para Satanás formar um ninho na nossa cabeça, nós vamos ter que permitir que ele vá nos levando gradativamente a gostar daquilo que ele propõe. Quando nós começamos a gostar, quando nós começamos a pensar que o pecado não é tão vil, o pecado não é tão ruim assim, nós estamos permitindo que a tentação se torne em pecado. Então, não podemos permitir que o inimigo ele nos engane gradativamente dessa forma. Então, com que força nós vamos ter para enfrentar a tentação e o pecado? É a motivação certa. E qual que é a motivação certa? A motivação certa está no fato de que nós só podemos ser vencedores pelas forças, pela graça de Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós que estamos aqui, você que me ouve pela internet, nós somos discípulos de Cristo, não é verdade?
Então, como discípulos de Cristo, nós precisamos seguir as pegadas de Cristo Jesus. Enquanto nós estamos andando com Jesus, lado a lado, e o inimigo lança uma tentação direcionada, terrível contra nós, se eu tenho comunhão com Cristo, eu posso vencer. Mas não porque eu sou forte, não porque eu tenho força de vontade, mas pela força que existe em Cristo Jesus. Entendem? Isso faz toda a diferença. Não é à toa que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, né? Um texto que todos nós conhecemos bem. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É desta maneira que nós podemos guardar os mandamentos de Deus com a intenção do coração correta. E qual é essa intenção? A intenção é que eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, eu procuro ser fiel a Deus porque eu amo ao meu Deus. O amor a Deus é que tem que fazer toda a diferença. Então eu vou rejeitar as propostas do inimigo, acima de tudo. Por quê? Porque eu ando lado a lado ao meu Salvador, a Cristo Jesus, e eu não quero que de alguma maneira possa a minha atitude, as minhas palavras magoar aquele a quem tanto amo, que é Cristo Jesus. Então é essa a intenção que nos livros do céu é anotada, né? Não a minha força de vontade. Eu posso com força de vontade deixar de comer alguma coisa, deixar de consumir outra coisa, deixar de ir em determinados lugares, não realizar determinadas atividades ou ter algum tipo de atitude, mas tem que ser com a intenção do coração correta, por amor a Cristo Jesus, pela comunhão que essa força nos faz ser fiéis, obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos. Em Efésios no capítulo 6, verso 10, você pode encontrar aí na sua Bíblia, Paulo nos dá a dica correta para enfrentarmos as tentações e então alcançarmos sucesso, o sucesso verdadeiro. Efésios 6, verso 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tem que ser dessa maneira, não há outra. Então, eu preciso ser fiel a Deus, guardar os mandamentos, guardar tudo aquilo que a palavra de Deus diz, não na minha força, mas na força de quem? Na força do Senhor. É baseado naquele que nos amou com um amor tão fantástico, inigualável, que veio a este mundo, deu a sua vida por nós, é que ao enfrentarmos as tentações do maligno, nós, vamos dizer assim, corremos para ficarmos atrás de Jesus, porque Ele é o poder. Então quando eu me escondo atrás de Jesus, a tentação vem, e é como se Jesus dissesse: inimigo, Satanás, aqui está alguém que escolheu me amar e me servir, você não tem poder de derrotá-lo, pelos méritos meus, que eu já demonstrei ao universo na cruz do Calvário. E o que acontece com o inimigo? Ele tem que sair rapidinho, de cabeça baixa, porque ele não foi bem sucedido. Mas foi pela sua força? Foi porque você é bom? Foi porque você é forte espiritualmente? Não, porque você tem um grande Deus, porque você escudou a sua fé nesse Deus maravilhoso. Pela força do poder de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Essa é a nossa grande expectativa, essa é a nossa grande certeza, de que quando estamos com o nosso Cristo, nada e ninguém poderá nos tirar do objetivo final, que é a salvação e a vida eterna. Sim, queridos, nós vivemos em dias difíceis, dias de distanciamento social, e nós gostamos de aproximação social, nós gostamos de estar juntos. Inclusive o hino que cantamos a princípio, né, Jesus Pastor Amado, diz que nós devemos estar em união. Fisicamente hoje nós não podemos estar em união, mas estamos unidos pela mesma fé, pela mesma esperança e pela mesma certeza de que não estamos nesse mundo simplesmente para fazer número. Não somos apenas um número de RG, nós somos filhos de um grande Deus.
de um Deus que tem um projeto de vida para nós, nesta vida, mas sobretudo na vida por vir. Ele nos aguarda em glória e majestade, e Ele vai resgatar tudo aquilo que o inimigo roubou da raça humana, tudo aquilo que ele destruiu. Basta que tão somente nós depositemos a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus maravilhoso, que nos ama e que quer nos proteger de todos os males e perigos. Nós perdemos alguns irmãos por causa dessa pandemia. É possível que você perdeu algum amigo, algum ente querido, mas nós temos uma certeza depositada nas promessas da palavra de Deus, que todos estes que dormiram no Senhor nessas promessas, eles serão ressuscitados pela poderosa voz de Deus, que tem o poder da vida. E eles ressuscitarão porque creram nessas mesmas promessas que nós cremos. Viveram não pela sua própria força, mas colocaram o seu viver nas mãos de Deus. Confiaram de que esta vida é efêmera e passageira. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, né? É como a erva do campo, que hoje está verdinha, amanhã seca. O nosso valor está no fato de que Jesus nos ama. Ele nos criou por um propósito, para que nós possamos, depois de vencidas as provações, as lutas da vida, ancorados na graça do seu poder, nós podemos olhar para cima e dizer: este é o nosso Deus. Amém? Nós cremos nisso e temos a certeza de que Deus tem todas as bênçãos, tem toda a proteção que nós precisamos para chegarmos lá e encontrarmos o nosso querido e amado Jesus Cristo. Nós temos uma imagem de Jesus, nós temos a Bíblia que nos revela quem é Jesus, mas eu posso te dizer que Jesus é muito mais do que tudo que nós possamos imaginar. A sua bondade, o seu amor, o seu interesse por cada ser humano, por você, por mim, é muito maior do que nós possamos imaginar. E um dos temas que nós estudaremos pelos séculos dos séculos da eternidade será a imensidão da generosidade do amor de Deus por todos nós. O tempo vai passar. O tempo para nós nessa terra, ele está restrito a alguns poucos anos, mas lá no céu, na vida eterna, nós viveremos para sempre. O que é viver para sempre? É não se preocupar com o dia de amanhã, é não se preocupar com o próximo ano, e nem com quanto tempo nós vamos conviver com a nossa família, com os nossos filhos, quem tem netos também, com o neto. Por quê? Porque lá não haverá fim à nossa felicidade, não teremos que enfrentar os problemas que enfrentamos nesse mundo, mas viveremos felizes pela graça de nosso Cristo Jesus. Amém. Sim, queridos, onde está alicerçada a sua fé? Está na rocha? A rocha é símbolo de Deus. Deus é a rocha. Deus é aquele em quem podemos confiar. O mundo pode te decepcionar. Até mesmo um companheiro de jornada pode te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai te abandonar. Ele é aquele Deus que diz: nas palmas da minha mão o teu nome está gravado, e eu não me esquecerei de ti jamais. Queridos, vamos continuar acreditando e vamos continuar procurando viver a nossa vida ancorados nesta força, nesse poder que vai muito além do que nós possamos imaginar. O nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares e tem todo o poder do universo. Então, o que vamos temer? Nada e ninguém. O único medo que nós precisamos ter, irmãos, não é de um ser humano, não é nem das hostes do inimigo. O único medo que nós devemos ter é o medo de estar longe de Cristo Jesus. É o medo de não estar caminhando lado a lado com Ele. Mas não precisamos ter esse medo. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que diz: não temas.
eu estou contigo. Se passarem pelas águas, eu estou com você. Pelo fogo, eu estou com você. Não importa o problema, a dificuldade que tenhamos que enfrentar. Se você está com Jesus, você tem tudo. Você tem toda a força necessária. Você tem toda a bênção necessária. O nosso medo, se é que devemos ter medo, é de nos afastarmos de Deus, é de nos esquecermos de Deus, porque Ele nunca se esquece de nós. Queridos, quero concluir nosso pensamento nessa manhã com o texto de Hebreus capítulo 12, e que isso, mais uma vez, fortaleça a nossa fé. Hebreus 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, olhando para Jesus e baseados na sua força e no seu poder, que nós continuemos firmes e possamos também oferecer a outras pessoas esta mesma fé, esse mesmo conhecimento, essa mesma esperança. Nós estamos vivendo agora, nesse período de distanciamento social, com um projeto da nossa associação que muitos de vocês já conhecem, creio que a maioria, Amigos de Oração nos Lares. O que é esse projeto? Nada mais é do que você escolher 1 ou 2 amigos para você orar e interceder por eles. É difícil? Não é difícil. Tem tantas pessoas que podemos escolher, pode ser parentes, pode ser amigos, vizinhos. Então, escolha no seu coração pelo menos uma. Se você quiser 2 pessoas, é mais fácil 2, porque se uma não der certo, pelo menos uma vai aceitar o convite da graça. Então escolha 2 pessoas e passe a orar intercessoriamente. Hoje nós estamos no segundo passo. Você que me ouve através do Facebook pode também participar. De que maneira? Nas redes sociais nós estamos divulgando um banner. Nesse banner tem vários motivos pelos quais alguém pode pedir que nós oremos por ela. Então você envia esse banner hoje e o seu amigo vai te responder: olha, eu estou precisando de ajuda em relação à família, em relação ao trabalho, estou precisando de ajuda em relação aos filhos. Enfim, tem vários motivos elencados. E então ele vai dizer quais são os motivos e você vai passar a orar todos os dias, mas a gente tem que orar mesmo, né? Orar todos os dias por essa pessoa. E nós vamos dando os passos até que ele possa aceitar o convite para estudar a palavra de Deus. Nós teremos uma série, tudo online, para que não tenhamos problemas, onde ele vai ser tocado pelo Espírito Santo a conhecer as Escrituras, os mandamentos e tudo aquilo que a palavra de Deus tem. E quem sabe seremos o conduto pelo qual essas pessoas vão aceitar a Cristo Jesus e se prepararem conosco também para estar no céu. Participemos juntos, que seja um grande movimento de oração intercessória e que possa alcançar muitas pessoas e levá-las à decisão para que também aceitem a Cristo Jesus na vida e no coração. Queridos, continuemos firmes, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. No próximo sábado, nós estaremos aqui. E há mais lugares, você que está me ouvindo aí, me assistindo, pode também vir. Aqui tem vários lugares ainda, desde que você não esteja no grupo de risco, desde que você esteja com boa saúde, você é bem-vindo à casa de Deus e poderá receber as bênçãos de estarmos aqui juntos. Vocês não podem ver, mas eu tenho aqui um grupo comigo de irmãos valorosos, corajosos, que vieram buscar a bênção e a graça de Deus aqui na igreja. Todos nós estamos com máscara, com exceção de eu que vos falo, com o distanciamento necessário, com álcool gel. A casa de Deus existe para isso, não tem nenhuma outra função que não ser nos receber para adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, você que me ouve aqui na igreja e que veio aceitando o nosso convite, você que está em casa, que não pode estar conosco, Deus sabe por que você não está aqui
e as mesmas bênçãos que estamos recebendo, Deus vai enviar para você, para sua família, com certeza. E você que me ouve e que ouviu essa mensagem, não esqueça de colocar a sua vida nas mãos de Deus, confiar nele e o mais ele vai fazer. Eu convido vocês que estão aqui na igreja para ficarem em pé, para a oração, a bênção final, e a você que assiste e nos ouve pela internet, incline a sua fronte para agradecermos esse Deus maravilhoso que temos e colocarmos a nossa vida nas mãos dele. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque apesar de sermos imperfeitos e pecadores, tu nos amas e tens um propósito para a vida de cada um de nós. Aqui representamos os membros da igreja, das igrejas da cidade de Mojimirim, e também aqueles outros que se juntam a nós através deste meio virtual. Senhor, abençoe a todas as famílias que representamos, as igrejas que representamos, para que continuemos não apenas a viver de acordo com a Tua Palavra, mas também levar essa preciosa mensagem a outras pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Senhor, perdoa os nossos pecados, que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos olhar para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos resistir às tentações do inimigo com a força que vem de Deus. E assim a nossa base sólida na rocha, a nossa vida possa ser um testemunho do Teu amor e da Tua salvação aqui neste mundo. Prepara-nos para muito em breve Te encontrarmos em glória e majestade e podermos então receber o passaporte para uma vida eterna de paz e felicidade contigo e com todos os salvos de todos os tempos. Continua conosco, abençoa-nos e protege-nos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo e com o convite para você estar conosco na próxima quarta-feira, às 19 horas, onde nós continuaremos a série Os Mandamentos da Lei de Deus e estudaremos o 4º mandamento. Que Deus te abençoe, abençoe aos irmãos que estiveram conosco virtualmente e que Deus esteja na sua vida e no seu coração. Amém.